Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Sou o professor Márcio Gomes e hoje nós vamos conversar sobre os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de abril de 2024. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? México rompe relações diplomáticas com Equador. Ataques diretos entre Israel e Irã. Estados Unidos vetam reconhecimento da Palestina como Estado na ONU. Novo Atlas do IBGE traz mapas com o Brasil no centro do mundo. E presidente de Portugal fala em reparação ao Brasil por escravidão. O nosso primeiro tópico da aula de hoje envolve a América Latina. Lembrando, fatos sobre a América Latina costumam cair aí com uma certa recorrência em provas que cobram atualidades. Então, manchete, destaca aí. México rompe relações diplomáticas com Equador. Só na manchete eu já vislumbro uma potencial questão para a sua prova. Imagine que a banca venha com um enunciado e questione: olha, qual ou quais países latino-americanos romperam relações diplomáticas no mês de abril de 2024? Então, México e Equador. A gente já vai entender por quê. Porque além de conhecer os países envolvidos, é fundamental entender qual o motivo originou esse rompimento de relações diplomáticas. Então vamos lá. Pense na seguinte situação. Um ex-presidente equatoriano, nome dele Jorge Glass, ou Jorge Glass, então ex-vice-presidente equatoriano. Esse ex-vice-presidente equatoriano foi condenado por corrupção. E diante dessa decisão da justiça, ele buscou abrigo na Embaixada do México, que está situada em Quito, no Equador. Vamos voltar, vem aqui. Ex-vice-presidente equatoriano, certo? Condenado por corrupção, ok. Buscou abrigo na Embaixada do México, uma embaixada localizada no Equador. Tá, Márcio, já entendi essa situação, mas o que isso tem a ver com rompimento de relações diplomáticas? Eis que a polícia equatoriana, eu vou usar esse termo, tá? Invadiu e prendeu o Jorge Glass. Invadiu a Embaixada do México em Quito. Tá, e não pode, Márcio? Por que não pode? Está em território equatoriano. Acontece que nós temos aí uma convenção sobre relações diplomáticas, a Convenção de Viena, de 1961. E o que ela estabelece? Olha, uma instalação da missão diplomática, ou seja, uma embaixada, então uma instalação de missão diplomática, ela é inviolável. As forças, as autoridades de um país não podem ingressar nessa embaixada sem autorização daquele chefe da missão diplomática, sem autorização do responsável pela embaixada. Então, peraí, quer dizer que o México não concedeu autorização para que a polícia equatoriana ingressasse na embaixada e prendesse o ex-presidente? Não! Está aí o fato que deixou os mexicanos em fúria. Eles consideram que houve uma invasão, uma violação do estabelecido na Convenção de Viena. Beleza? De boa?
Então vamos direto ao ponto, entender o fato. Primeira questão que eu vislumbro para a prova. Países latino-americanos que romperam relações diplomáticas. México e Equador. Segunda questão, aí um pouquinho mais interessante. O motivo, romperam relações diplomáticas, mas por quê? Porque a polícia equatoriana invadiu a embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glass. Como é que você vai lembrar disso? Pega as letras M e E, que são as iniciais de México e Equador. Então, assim, olha o termo, tá? É uma brincadeira nossa aqui para você gravar. Mexeu, México, mexe. Mexeram na embaixada do México, no Equador. Então, M de mexeram, M de México, na embaixada, E de Equador, na embaixada do México. Suave? De boa? Tá? Atenção, aí vem a questão. As instalações da missão diplomática são invioláveis, segundo a Convenção de Viena de 1961. Por isso, a fúria mexicana. Outra observação: esse tipo de ação, mesmo que tenha sido pontual, abre um grande precedente. Imagine só se embaixadas mundo afora começassem a ser invadidas, violadas pelo país ali, por aquele território onde ela está situada. Nós teríamos grandes crises diplomáticas pelo mundo. De boa? Vamos agora para o segundo fato da aula de hoje. Ataques diretos entre Israel e Irã. Contextualizar alguns aspectos aqui. Começo com Israel. Tá? Israel e Irã estão localizados na região popularmente conhecida como Oriente Médio. Pois bem, o Israel, em outubro de 2023, sofreu um ataque do grupo Hamas. Desde então, Israel declarou guerra ao Hamas e promoveu uma série de incursões militares na faixa de Gaza, em território palestino. Ok? Tá. O Irã, ele lidera um grupo chamado de Eixo da Resistência. Não é um grupo formal, tá? É um grupo informal, o Eixo da Resistência. Esse grupo é formado pelo Irã, pela Síria, por alguns grupos como Hamas, os Houthis, o Hezbollah, que atua no Líbano, os Houthis atuam no Iêmen. Então, o que esse eixo da resistência representa de fato? Olha, eles têm uma negação, uma resistência à cultura ocidental, especialmente aos Estados Unidos, e também uma negação ao Estado de Israel. São pontos aí comuns entre esses membros do eixo da resistência liderado pelo Irã. O Irã, historicamente, tem uma grande rivalidade com Israel. A posição do Irã em relação a Israel é de não aceitar esse Estado. As diferenças tem diferenças étnicas, diferenças religiosas. O Irã, inclusive o programa nuclear do Irã, é uma grande ameaça para Israel no Oriente Médio. Então, a relação entre esses países é uma relação de hostilidade. Mas nós não temos, assim, ataques diretos entre esses países ao longo desse processo histórico que eu estou discutindo. E o que chama atenção no mês de abril de 2024? Ataques diretos. Porque assim, quando Israel troca ataques com o Hezbollah faz parte do grupo do eixo da resistência, tem apoio do Irã, mas não é o Irã diretamente duelando com Israel. Quando o Hamas troca ataques com Israel, não é o Irã diretamente, mas o Irã subsidiando o Hamas. A novidade de abril de 2024 é essa troca, esse ataque direto
entre Israel e Irã. Então vamos entender como isso começa. Ocorreu na Síria, tá? No consulado iraniano, um ataque promovido por Israel. Durante esse ataque, 7 integrantes da Guarda Revolucionária do Irã morreram, inclusive um comandante de alto escalão. Então, um ataque atribuído a Israel matou integrantes da Guarda Revolucionária do Irã. Esse ataque não foi realizado em território iraniano, ocorreu na Síria. Certo, Márcio. E aí, o Irã então invoca um direito de resposta, um direito de reação e efetua alguns ataques contra Israel. Foram lançados mais de 350 drones e mísseis contra o território israelense, tá? Então, Irã ataca Israel e nesse momento o mundo fica com uma tensão redobrada no Oriente Médio e um certo temor de uma escalada maior ainda desse conflito. Esses mísseis foram interceptados com êxito por Israel. Israel tem uma estrutura chamada Domo de Ferro, né? Que é um sistema capaz de identificar, localizar esses ataques e distribuir, inibir que eles atinjam o território israelense de fato. Então, os ataques do Irã contra Israel não tiveram um grande sucesso porque foram interceptados. Diante dessa situação, é a vez de Israel alegar que tem o direito de responder ao Irã. E Israel lança um ataque também de drones contra o Irã, esse ataque abatido. Agora vamos fazer uma leitura aí nas entrelinhas desse conflito. Quando Israel ataca o Irã, se o Irã não responde, parece uma situação de aceitação. Então o Irã promove um ataque. E aí alguns analistas políticos colocam, olha, os ataques do Irã nem foram para causar dano em Israel, porque não causariam, apenas para mostrar que está presente ali, que é uma liderança na região e que não vai aceitar qualquer tipo de ação israelense, qualquer ação arbitrária. A mesma coisa Israel quando contra-ataca. Lança um ataque para mostrar que não vai aceitar qualquer hostilidade do Irã. Beleza? Então, resumindo, o fato é que tivemos uma troca de ataques entre Irã e Israel. Ataques diretos. Esses países duelavam antes por meio de outro país ou por meio de algum grupo paramilitar. Vamos direto ao ponto? Tinha um mapinha interessante aqui que sintetiza um pouco da nossa discussão, mas os 2 pontos que eu quero chamar a atenção. Então, tivemos um ataque direto do Irã a Israel. Isso é uma mudança de dinâmica no conflito do Oriente Médio, porque o ataque agora é direto. Então, marca um reposicionamento do Irã. E uma outra coisa que chama atenção, nós temos ali algumas atuações estratégicas, algumas alianças, que não sabemos como ficarão se essa guerra evoluir, se essa guerra ampliar ali a sua área territorial. E que alianças são essas? Nós temos Israel, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, com o apoio histórico da Jordânia e da Arábia Saudita, tá? Então são históricos mesmo, países islâmicos que têm ali uma certa cooperação com Israel, enquanto o Irã busca se posicionar no Oriente Médio, fortalecer a sua presença e apoiar grupos rivais de Israel. Esses são alguns comentários valiosos aí para você que enfrentará questões de atualidades nos próximos meses. E aí, aproveitando esse gancho, conflito Israel e Irã, vamos voltar um pouco para debater a questão palestina. Então, a Palestina reivindica um reconhecimento internacional do Estado palestino e, inclusive, a sua aceitação como membro permanente da ONU, Organização das Nações Unidas. E esse tema foi parar no mês de abril no Conselho de Segurança da ONU.
Na aula do mês passado, eu comentei um pouquinho sobre o Conselho de Segurança da ONU e acho que vale a pena recapitular esses comentários, porque é um tema de conhecimento geral. Quanto mais você conhecer sobre o Conselho, melhor. O Conselho de Segurança da ONU, a sua função básica, né, é manter a paz e a segurança internacional. O Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 15 países. Desses 15 países, 5 são membros permanentes e 10 são membros temporários. Os membros permanentes nunca deixam as suas cadeiras. Eles estão ali desde o início do Conselho. Então, estão ali para sempre, são permanentes. Quem são esses membros permanentes? Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Os membros permanentes, eles têm uma espécie de superpoder, o poder de veto. Se todos os demais membros votam para uma determinada pauta e um membro permanente discorda, ele pode vetar e nada é aprovado no Conselho de Segurança da ONU. Pois bem, então tivemos uma votação sobre o reconhecimento do Estado palestino como membro pleno da ONU. Dos 15 membros, olha o que aconteceu. 12 votaram pelo reconhecimento. Pô, Márcio, de 15, 12 membros votaram a favor, então isso foi aprovado? Não. 2 se abstiveram, Reino Unido e Suíça, se abstiveram, e os Estados Unidos vetaram o reconhecimento. Então, por ser um membro permanente, os Estados Unidos possuem o poder de veto. Então, houve o veto do reconhecimento. Essa etapa do Conselho de Segurança da ONU é uma etapa anterior à decisão da Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, todos os membros da organização votam. E aí é a partir dali que um país é reconhecido ou não. O que isso significa na prática? Se o Conselho de Segurança da ONU tivesse aprovado o reconhecimento palestino, provavelmente a Assembleia Geral da ONU reconheceria o Estado palestino. Porque lá, mais ou menos 140 países já reconhecem a Palestina como um Estado. Ou seja, o número é suficiente para aprovação. Tá, Márcio, mas qual que é o status da Palestina hoje? Desde 2012, ela participa como um observador. Então, não é um membro pleno, é um território, um estado observador. Participa, faz discurso, mas não vota. Ok? Algo muito semelhante à posição do Vaticano também na ONU. Então, vamos direto ao ponto? País que vetou o reconhecimento da Palestina como Estado da ONU. Estados Unidos, cuidado, pode vir pegadinha na sua prova. Aparece lá a alternativa, país que vetou o reconhecimento da Palestina, Israel. Aí todo mundo vai lá e assinala, fala, só pode ter sido Israel. Israel é contra, mas Israel não tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Tá? Só os membros permanentes possuem esse poder. Alguns países que reconhecem o Estado da Palestina, né? Nós temos Egito, Nigéria, Angola, China, Índia, Portugal, Espanha, Brasil. Então, países que reconhecem ali o Estado da Palestina. E qual é o status dos territórios palestinos na ONU atualmente? Estado observador, não membro. Beleza? Tranquilos? Agora um fato que eu gosto muito de comentar, fatos sobre mapas. Sou geógrafo de formação, tá? Meu mestrado, meu doutorado foi em cartografia, foi em mapas, então por isso a minha paixão pelos mapas aí, procuro sempre trazer mapas em aulas. Olha o que aconteceu e gerou polêmica, e eu não entendo por que a polêmica, ou melhor, entendo. Vamos lá. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançou aí a nova edição do seu Atlas Geográfico Escolar. Eu tenho uma das primeiras edições aqui. Eu adoro o Atlas Escolar do IBGE. E o que gerou polêmica nesse novo Atlas do IBGE? Olha o mapa, observe o mapa. O que muda nesse mapa em tela em relação aos mapas
do qual você está habituado. Ô Márcio, parece que o Brasil está no centro do mapa? Exatamente. O IBGE lançou um novo atlas. Nesse atlas, os mapas mundis possuem o Brasil como centro do planisfério aí, ok? Tá, Márcio, então esse mapa tá errado? Cuidado, não tem esse negócio de mapa certo, de mapa errado. São projeções, são perspectivas, são formas de você reprojetar o planeta. O planeta não tem lado de cima, lado de baixo, não é? Então, Márcio, é certo fazer um mapa do Brasil de ponta cabeça? Errado não é. É que nós temos uma cultura, um hábito de enxergar o mundo e o Brasil de uma determinada forma nas representações. Mas as representações são humanas. E as representações, ao serem humanas, elas são dotadas o quê? De toda uma perspectiva política, de toda uma perspectiva cultural. Então, os mapas, historicamente, possuem uma visão eurocêntrica. Os primeiros mapas mundis foram construídos aí, pelo menos na forma como conhecemos, quando a Europa tinha uma posição dominante de influência no mundo. Os primeiros cartógrafos de destaque no mundo são cartógrafos europeus. Então nós temos esse mapa mundi consolidado muito no nosso imaginário com a Europa no centro do mapa e na parte superior. Então, a Europa lá em cima e no centro. Visão eurocêntrica do mundo. Esse mapa brasileiro coloca o Brasil nessa posição central. Ah, mas é só o Brasil querendo fazer graça, Márcio? Não é só o Brasil, não. Existem outros exemplos no mundo de países que concentram ali, colocam o seu território no centro. Olha esse mapa australiano, por exemplo. Austrália no centro do planisfério. Aí olha que questão que deve pintar em prova, né? Motivo do novo Atlas do IBGE virar polêmica, por mostrar o Brasil no centro do mapa mundi. Essa questão vai cair em prova, tenho certeza. Eu não sei se na sua, na que o colega prestou, numa anterior, mas teremos uma questão de atualidades em 2024 com essa temática. E aí, uma nota, e a nota do Márcio, né? Um mapa mundi, com o Brasil no centro, é um mapa que diverge dos mapas tradicionais que são eurocêntricos, né? E toda vez que a gente tem uma mudança de representação, a gente pode interpretar como uma tentativa de alterar aquela perspectiva dominante, né? Então, colocar o Brasil, reprojetar ele no centro do mundo, e isso tem a ver com relações de poder também. Gostei, tá, do novo mapa do IBGE. Bom, e o nosso último tópico do mural de notícias, já que falamos de eurocentrismo, presidente de Portugal fala em reparação ao Brasil por escravidão. Bom, o Brasil teve um processo de colonização conduzido por Portugal, correto? Beleza? Então fomos uma colônia de Portugal no passado. O que reconhece o atual presidente português? Nome dele, anota aí, a prova pode perguntar isso. Nome do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele diz o seguinte, olha, Portugal foi responsável por uma série de crimes contra escravos e indígenas no Brasil na era colonial. Então há um reconhecimento, né? E que o Estado português deveria reparar os danos causados nesse período. O que é interessante nessa fala é o reconhecimento do chefe de Estado português. No entanto, tem pouco significado prático. É mais simbólico do que prático. Por quê? Em Portugal, o presidente não é o líder do governo. Essa função é do primeiro-ministro. Então, é simbólico, mas deve ter pouco efeito prático. Inclusive, o presidente de Portugal foi criticado por alguns grupos do parlamento. O partido Chega, um partido de extrema-direita, diz que, ao afirmar isso, Marcelo Rebelo de Sousa é um traidor da pátria. Pra vocês terem uma noção. Então, essa fala do presidente não é um consenso
no parlamento. Por isso que não deve ter um efeito prático, mas é um efeito simbólico interessante, né? Porque foi a primeira vez. E quando a gente fala em reparação, né, esses danos causados por um processo de colonização, tem a questão da escravidão, tem o extermínio de povos indígenas, mas também tem a exploração econômica. Quanto de produto agropecuário, quanto de madeira, quanto de ouro, quanto de riqueza brasileira não foi conduzido, levado até a metrópole. Então tem todas essas questões sociais, questões humanas e também existem questões econômicas aí. Então, qual é o reconhecimento inédito feito por Portugal? Crimes contra escravos e indígenas no Brasil na era colonial, tá? O presidente português falou em dever de reparação histórica. E aí uma nota, né? Portugal foi o país que mais traficou escravos africanos, né, na era colonial. Foram quase 6 milhões deles, né? E boa parte aí, principais destinos, né, foram o Brasil e Caribe. Beleza, galera? Esses foram os destaques do nosso Mural de Notícia. Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Até mais! Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos para o nosso quadro Fique de Olho, aquele momento em que abordamos alguns fatos de uma forma sucinta. Bora lá? O que tem em comum Al Jazeera, TikTok e o X, antigo Twitter? 3 fatos que permitem algumas relações interessantes. Al Jazeera é uma rede de notícias com sede no Catar e traz muitas informações, né, sobre o mundo islâmico. Pois bem, o parlamento de Israel aprovou uma lei que permite fechar o escritório da Al Jazeera no território israelense. A alegação de Israel: segurança nacional. Alguns críticos vão efetuar uma leitura de que trata-se de uma prática de censura, de perseguição a jornalistas. Então, meu primeiro destaque do Fique de Olho: Parlamento de Israel aprova lei que permite fechar o escritório da TV Al Jazeera. Segundo tópico de destaque: Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sanciona uma lei que pode proibir o TikTok. TikTok, uma plataforma aí digital, né, uma rede social. Ela é caracterizada principalmente pela postagem de vídeos curtos. Ela tem aí origem, ou sede, na China, né, a empresa ByteDance, e a alegação dos Estados Unidos: risco ou preocupação com a segurança dos dados de norte-americanos. Uma preocupação com segurança nacional. Então, observem, discursos, narrativas muito próximas, seja de Israel, seja agora dos Estados Unidos em relação ao TikTok. E aí, essa lei concede um prazo de 270 dias para que a empresa venda ali os direitos nos Estados Unidos, e se não, o TikTok será aí provavelmente banido do território norte-americano. Estima-se que 170 milhões de pessoas nos Estados Unidos utilizem o TikTok. E aí um terceiro aspecto agora envolve o Brasil e o X, o antigo Twitter. Alexandre de Moraes, ministro do STF, abre inquérito contra Elon Musk, o dono do X, após ameaças de descumprimento de ações judiciais. O Elon Musk teceu aí uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, acusou ele de ser um totalitário, dele gostar de censura, disse que ele deveria sofrer um impeachment ou pedir para deixar o cargo, ameaçou até
em determinado momento, retirar o X do Brasil, em outro momento que liberaria aquelas contas que foram banidas por decisão judicial. Então houve um atrito nas redes, tá? Não um atrito direto, mas um atrito nas redes sociais entre o Elon Musk, dono do X, e o ministro Alexandre de Moraes. Diante desse fato, o Moraes pediu aí a abertura de um inquérito contra o Musk. Então, 3 fatos que merecem a sua atenção e podem pintar em questões de atualidades. 2 terremotos também precisamos comentar. Um em Taiwan, o outro em Nova York. Maior destaque para Taiwan. Por que maior destaque para Taiwan? Foi o maior terremoto em 25 anos. Cerca de 16 pessoas morreram, esses números podem ser atualizados, né? Então podemos ter novidades, mas 16 pessoas morreram. Foi um tremor de magnitude 7,4 e o maior registrado no país nos últimos 25 anos. A situação foi tão preocupante que alertas de tsunamis foram emitidos para o Japão e para as Filipinas. Então, T de Taiwan, T de terremoto. Se tivermos notícias sobre um grande terremoto com vítimas, é T de terremoto, T de Taiwan. Nos Estados Unidos, em Nova York, nós também tivemos um tremor aí, um terremoto de 4,8, mas sem grandes danos, sem danos significativos, sem número de óbitos aí considerável. Então, o terremoto de Nova York, secundário. Mas por que eu trago para a aula? A imprensa brasileira comentou muito sobre o terremoto de Nova York. E às vezes alguma banca pesca essa notícia e joga na sua prova. E aí você só viu Taiwan, escorrega ali na pegadinha de Nova York. Então, importante estar atento aos 2 fatos. PEC do quinquênio. Essa é boa, né? Bom, então, há uma PEC em discussão no Senado, né? E ela permite aí, ela prevê o pagamento do quinquênio para algumas categorias. Márcio, o que é o quinquênio? Vamos lá, o quinquênio eu posso classificar como um benefício, né? Um benefício concedido a servidores públicos, a determinados servidores públicos, de acordo com o tempo de serviço. Então, vamos pensar o seguinte, a cada 5 anos, sem interrupção, cumprindo algumas diretrizes, esse servidor recebe um adicional de 5% no salário. O Márcio aqui é servidor público do estado de São Paulo. O Márcio recebe quinquênio na sua carreira. Beleza? Tá. O quinquênio na esfera federal, ele esteve vigente até 1999, na magistratura até 2005, e agora há uma discussão sobre a volta do quinquênio. Num primeiro momento, esse projeto debatia o quinquênio para o Judiciário e o Ministério Público. Mas aí o relator do caso no Senado ampliou e aí incorporou o Tribunal de Contas da União, conselheiros de contas municipais e estaduais, delegado da Polícia Federal, integrantes da Advocacia Geral da União, procuradores de Estado e Distrito Federal. Então ampliou um pouquinho essas categorias na proposta inicial que era debatida. Se a PEC dos quinquênios avançar, a estimativa é de um aumento de gasto de 40 bilhões ano, ok? Então, isso já foi aprovado na CCJ no Senado, Comissão de Constituição e Justiça. Obviamente, há um debate acalorado na sociedade brasileira, muito por conta de que alguns aí, ou vários dessas pessoas que receberiam esse quinquênio possuem salários aí de topo quando a gente olha o cenário brasileiro. Então, uma discussão sobre super salários. Um tema quente e deve aparecer em algumas questões de atualidades. Na América do Sul, é um debate que eu trago desde dezembro e que temos um capítulo novo no mês de abril de 2024. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, promulgou uma lei que cria
a província, né? Uma província da Venezuela em território da Guiana. A nossa discussão é sobre Essequibo. Essequibo é uma área localizada, reconhecida internacionalmente, no território da Guiana, e essa área é reivindicada pela Venezuela. Foi feito um referendo na Venezuela, 95% da população aprovou a anexação de Essequibo. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou. E agora Maduro promulgou uma lei que cria essa província em território da Guiana. Durante esse debate, especulou-se que um conflito militar pudesse acontecer na América do Sul. Até o momento isso não se materializou, ainda bem. Como é a questão de Essequibo? Veja bem, a Venezuela sofreu um processo de colonização por parte da Espanha. Então a Espanha colonizou parte da América, inclusive a Venezuela. Em determinado momento histórico, a Venezuela se tornou independente. Próximo a esse período, o Reino Unido comprou um território na América do Sul da Holanda. Então, vamos lá. Reino Unido comprou um território da Holanda. Qual é o embate? A Venezuela alega que essa região de Essequibo, quando a Venezuela era colônia da Espanha, Essequibo fazia parte dessa colônia. Então, quando a Venezuela se torna independente, automaticamente esse território é venezuelano. O que a Guiana alega? Esse território foi comprado pelo Reino Unido da Holanda. Então, o Reino Unido foi lá e comprou da Holanda. E quando a Guiana se tornou independente do Reino Unido, então Essequibo faz parte da Guiana. Esse é um debate, é uma disputa aí de mais de um século. Ok? Agora, Maduro toma essa atitude. Aí tem um ponto que a gente não pode deixar fora do debate. Em 2015, nessa região de Essequibo, nós tivemos aí a descoberta de petróleo. Então é uma região rica em recursos naturais. O petróleo fez a Guiana apresentar um dos maiores crescimentos da América do Sul nos últimos anos. Então tem essa questão econômica como pano de fundo, ok? Lembrando, internacionalmente, o território é reconhecido como sendo da Guiana. Então, olha nesse fato, hein, ó. Cheira a questão de atualidade. Se você for prestar VUNESP, então, isso tem uma cara de VUNESP. Banca Quadrix também gosta desse tipo de fato. Então, atenção. E o nosso último tópico do Fique de Olho, 2 falecimentos de personalidades aí muito conhecidas no território brasileiro. Toda vez que uma personalidade morre, seja do campo político, do campo musical, a gente precisa estar atento ao nome da personalidade e a sua área de atuação. Então tivemos o falecimento do Ziraldo, escritor, cartunista, desenhista, posso colocar assim. O Ziraldo faleceu aos 91 anos, causas naturais. Ele tem várias criações ao longo da sua história, mas sem dúvida, talvez a mais marcante seja O Menino Maluquinho. E aí, olha que questão interessante em prova de atualidades. Olha, faleceu Ziraldo aos 91 anos, de causas naturais. Qual uma criação histórica aí, uma criação consagrada do Ziraldo? Aí vão aparecer as alternativas. Turma da Mônica? Não, né? O Menino Maluquinho? O Menino Maluquinho. Ziraldo que teve uma grande atuação política também no Brasil durante o período militar. E o Anderson Leonardo, eu não sabia que o nome dele tinha o Leonardo, eu conhecia só como Anderson, né? Ele era vocalista do grupo Molejo, um grupo de samba, de pagode, né? Muito famoso nos anos 80, início dos anos 2000. O Márcio, na sua adolescência, teve muito contato com as músicas do grupo Molejo, então faleceu aos 51 anos em decorrência de um câncer. Beleza, galera? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que já caiu em concursos e para o nosso Momento Redação. Até mais! Pessoal,
Vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concursos no ano de 2024? Questão da banca Quadrix. Primeira dica que eu sempre dou ao candidato: leia o enunciado com calma, com atenção. No que diz respeito à matriz energética brasileira, julgue o item. Então, matriz energética brasileira. Julgue o item. A energia eólica, que é aquela promovida pelo vento, por ser uma fonte renovável e não gerar nenhum tipo de impacto ambiental, é a que mais contribui para o desenvolvimento sustentável. Então, o candidato aqui, no primeiro momento, precisava conhecer o conceito de energia eólica. Energia aí proveniente do vento, ok? Tá. Segundo ponto que o candidato precisava julgar aqui. Por ser uma fonte de energia renovável, é uma fonte renovável? É uma fonte que se esgota? Ah, Márcio, o vento, o sol, a água, são fontes aí, são energias renováveis, né? Exatamente. Então, essa parte, ok. Então, aqui tá beleza, né? Ok. E não gerar nenhum tipo de impacto ambiental, nesse momento, o candidato tem que conhecer o conceito de impacto ambiental e compreender se a energia eólica gera impactos ambientais. Impacto ambiental é uma alteração, né? Quando a gente fala em impacto ambiental, então uma alteração daquele ambiente promovido por atividades humanas e que vão influenciar na biota, nas condições sanitárias, nas condições sociais e econômicas. Então a pergunta é: será que a energia eólica não gera nenhum tipo de impacto ambiental? Faço essa interrogação aqui. É a que mais contribui para o desenvolvimento sustentável? Sem dúvida, ela contribui para o desenvolvimento sustentável. Então o ponto central aqui para o candidato resolver a questão é saber se ela gera algum tipo de impacto ambiental ou não. É o seguinte, galera. Então, energia eólica, aquela proveniente do vento. Para a geração de energia eólica, nós temos os aerogeradores, né? São esses grandes cataventos, vou utilizar um termo popular, esses grandes cataventos. Conforme o vento movimenta essa hélice, nós temos uma turbina ali e essa energia elétrica acaba sendo gerada. Estou simplificando o processo aqui sem entrar nas minúcias físicas, ok? Bom, ela traz impactos ambientais, sim ou não? Sim. É uma energia renovável, é uma energia rotulada como limpa, mas ela tem impactos ambientais, como praticamente todas as atividades humanas, né? Então tem impacto na avifauna, muitas aves aí acabam sofrendo óbito, sofrendo ferimentos, mudam rotas migratórias por conta da instalação desses aerogeradores, né? Nós temos sim alterações no habitat, aquele habitat é modificado, a paisagem é modificada, os aerogeradores geram aí ruídos intensos, né? Então nós temos uma poluição sonora. Durante a construção, há ali muitas vezes o desmatamento, a mudança das características do solo, então existem impactos na sua construção, especialmente nas linhas de transmissão. As condições microclimáticas podem sofrer alterações, como a umidade, por exemplo, a direção dos ventos. Então, existem, sim, impactos ambientais. Então, diante desse fato, nós podemos concluir que essa afirmação aqui, que esse item está errado. Errado principalmente por este trecho. Não gera nenhum tipo de impacto ambiental. Opa, gera sim. De boa? Vamos para o nosso momento redação, uma redação que rolou no mês de abril também. O cargo era para policial penal no estado do Piauí. E olha o tema da redação. Construa um texto dissertativo argumentativo em prosa, com extensão de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, expondo seu ponto de vista sobre as condições de reinserção na vida social de egressos do sistema penal no Brasil.
E aí a primeira coisa que o candidato precisava ter ali, ciência, é o que é essa reinserção social, né? Então é um processo no qual as pessoas que foram encarceradas, né, como elas se reintegram à sociedade após cumprir suas sentenças. Então, como são essas condições hoje no Brasil? Alguns pontos que merecem atenção nesse tipo de debate. Quando a gente olha para a legislação, para políticas públicas, então o Brasil possui leis e possui políticas específicas que trabalham a reintegração de ex-detentos à sociedade. Isso existe. Foi um tema de grande debate agora na sociedade brasileira, né? O Congresso aprovou o fim das denominadas saidinhas que são classificadas, né, pelos defensores como uma forma de reintegração de detentos à sociedade. Há um grande grupo, uma boa parcela do Brasil que critica as saidinhas, essa não é a discussão do momento. Então, vamos lá. Legislações e políticas públicas são importantes para a integração deste ex-detento à sociedade. Mas muitas vezes essas políticas elas não são formuladas, não são implementadas, não são geridas de forma eficaz, né? Seja por falta de recurso, seja por falta de infraestrutura, ou seja por falta também de questões operacionais, de decisões assertivas. Tá? Então, a legislação e políticas públicas são determinantes se a gente quer discutir reinserção de um ex-detento na sociedade. Barreiras e desafios. Existem muitas barreiras. E era um outro ponto que você poderia abordar nessa sua redação. Há um grande estigma social. Há um grande preconceito enraizado na cultura brasileira. Imagine que dois candidatos ali chegam para uma vaga de trabalho e é possível que um desses candidatos seja eliminado pelo fato de ser um ex-detento, de ter sido encarcerado em algum momento. Então, há sim um estigma social, a gente não pode falar que isso não existe, ele está presente na sociedade. Além disso, muitas vezes, esse ex-membro do sistema prisional, ele não sai daquela situação com habilidades profissionais, com aquele grau de instrução necessário para essa reinserção no mercado de trabalho. Muitas vezes não sai com um local para habitar. E aí, diante dessas dificuldades, ele acaba voltando para o ciclo criminal. É um outro ponto de discussão, tá? Reabilitação e ressocialização. Então, mesmo existindo os programas, nós temos que lembrar que vários presídios brasileiros passam por superlotação. E aí, com a superlotação, não há programa que seja eficaz na reabilitação de todo o contingente. Tá? Impacto na segurança pública, é um outro debate interessante, porque vamos partir do pressuposto teórico. Se há uma reintegração bem-sucedida, se ela existir mesmo, nós teremos uma redução da reincidência criminal. Concordam? Se ela for bem-sucedida, nós teremos uma redução. E perspectivas e soluções, né? É importante mais investimentos em programas de capacitação profissional, de educação dentro e fora do sistema prisional. É importante parcerias com a iniciativa privada para facilitar essa reintegração. É importante políticas educacionais para romper preconceitos, mas também é preciso a vontade daquele indivíduo que está numa situação de encarceramento para aproveitar essas oportunidades. Também é uma questão que passa pelo indivíduo, certo? Galera, esse foi o nosso Top Atualidades com fatos do mês de abril de 2024. Espero que vocês tenham curtido. O Márcio adora estar aqui uma vez por mês com vocês. Desejo bons estudos, muitas aprovações e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais.